Bom, vamos ver aqui. O maior e mais lendário sniper da história. Pediram pra ver. Esse era o homem mais temido pelos soviéticos durante o segundo grande conflito mundial. Conhecido como a Morte Branca, esse foi um dos maiores snipers da história. Ele acabou com a vida de muitas pessoas, e foi assim que ele ficou depois do conflito. O maior Esse cara se sniper de chama todos. Simon Hayha, mas ele é conhecido mesmo como a Morte Branca. E ele é considerado como o sniper mais letal da história. Simon Hayha nasceu no dia 17 de dezembro de 1905, lá na Finlândia. Ele foi um franco-atirador finlandês, ou seja, um sniper, e lutou na resistência finlandesa contra a ocupação soviética, logo nos primeiros meses do segundo conflito mundial, lá em 1939. Ele então foi apelidado de a Morte Branca, por conta dos seus inúmeros abates e também pela forma em que ele vestia e agia. Ele se tornou um dos nomes mais conhecidos do segundo conflito mundial e também o sniper mais letal da história. Dizem que ele tirou a vida de mais de 500 soldados soviéticos, e tudo isso em apenas 100 dias. Sozinho, hein, pessoal? Vamos então agora conhecer melhor a história de Simon. Pouco antes de começar o segundo grande conflito mundial, a Alemanha daquela época, que era nazista, e a União Soviética tinham um pacto. O Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, ou também chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov. Esse era um acordo de cooperação e não agressão entre as duas nações, durante os seus projetos de expansão. As nações poderiam se expandir, porém sem se atacar. E nessa época, a União Soviética queria fazer um ataque rápido ao extremo norte europeu, para dominar países como a Finlândia, por exemplo. Então, em novembro de 1939, o exército soviético, com mais de 400 mil soldados, invadiu a Finlândia. Esse foi o início do conflito russo-finlandês, que também ficou conhecido como Conflito de Inverno, que foi de 1939 até 1940. E tudo isso começou cerca de 2 semanas depois que a Alemanha invadiu a Polônia, o que acabou quebrando o pacto de não agressão, colocando assim a União Soviética contra a Alemanha, durante o segundo conflito mundial. Porém, durante essa invasão, as forças soviéticas não estavam preparadas para a resistência finlandesa. Os finlandeses conseguiram empurrar o exército soviético para várias ciladas, Aí que criaram o Molotov laterais também. e inesperados. Sem contar também que os finlandeses possuíam uma arma secreta, que inclusive foi denominado pelos próprios soviéticos como o Morte Branca. Simon então serviu como um franco-atirador no exército da Finlândia, e a principal obrigação dele era impedir que os soviéticos feliz que tá matando todo acessassem a mundo. região do rio Kola e também do lago Ladoga. Simo usava um fuzil rifle Mosin Nagant modificado. E uma metralhadora Suomi KP-31. Tudo isso para abater qualquer soldado do Exército Vermelho. E a Finlândia, durante o ataque, estava na desvantagem. Eram média de 3 soviéticos para cada soldado finlandês. E para saber se os snipers estavam trabalhando bem, era feita uma contagem diária dos abates. E foi constatado então que Simon Hayha abateu mais de 505 soldados soviéticos. Tudo isso em menos de 100 dias. 505 soldados em aproximadamente 100 dias dá uma média de 5 baixas confirmadas por dia, em uma época do ano que mal Confirmadas. tinha luz do sol. Segundo algumas informações, ele preferia usar miras de ferro, ao invés das mais modernas miras telescópicas. Isso porque as miras telescópicas podiam refletir o sol e assim poderia revelar a sua posição para o inimigo. Tá, mas por que ele foi chamada de Morte Branca? De onde ele ganhou esse apelido? Mas antes de você saber o porquê esse cara era chamado de Morte Branca, Lá vem propaganda. deixa o seu like aqui se ainda não deixou. E aproveita também para deixar um super valeu aqui no YouTube, onde seu comentário vai ficar em destaque. Durante as batalhas, Simon ficava exposto a uma temperatura que variava entre menos 40 graus e menos 20 graus Celsius. E para se esconder no gelo, ele usava uma roupa camuflada como. totalmente branca. Cobria o rosto com uma máscara de tecido branco e assim ele ficava totalmente invisível. Ele realmente usava a neve a seu favor. Inclusive, ele até fazia uns montinhos de neve na sua frente para assim ter maior camuflagem e proteção. Para evitar que a sua respiração quente contra o ar frio fosse vista pelos soldados soviéticos, ele colocava muita neve na boca antes de atirar, para assim não soltar aquele bafo quente. E por ser assim, então, totalmente invisível na neve, todo vestido de branco e abater mais de 505 soldados soviéticos, o Exército Vermelho apelidou ele de Morte Branca.
Com isso, então, ele foi considerado um herói para a Finlândia e um verdadeiro pesadelo vivo para os soviéticos. E galera, a gente falou que ele abatia 5 soldados por dia, mas isso é uma média, tá? Porque teve dia que ele bateu o recorde. No dia 21 de dezembro de 1939, por exemplo, Simo abateu 25 soldados russos em um dia. E para a Finlândia, isso foi noticiado na mídia como um presente de Natal. Saindo em todos os lugares como o presente de Natal de Simo Häyhä para a Finlândia. Só que, Cara, virou um galera, astro. como já falamos, enquanto os finlandeses estavam felizes, os soviéticos estavam desesperados, doido para pegar a cabeça do Morte Branca. O exército soviético chegou até colocar um valor pela cabeça dele. Uma recompensa para quem conseguisse parar ele. E para isso então foram escalados vários atiradores de elite russos para tentar acabar com o Simo. Com isso, então, eles utilizaram várias táticas, atiradores, artilharia pesada, armadilha, tudo para tentar se livrar de uma vez por todas do Morte Branca. Eles queriam mesmo acabar com o cara. Até que no dia 6 de março de 1940, Simo foi baleado no rosto por um tiro de munição explosiva, atirado de um soldado russo. Só que esse tiro, galera, mesmo acertando o rosto dele e também sendo uma cara não munição morreu. explosiva, não foi suficiente para acabar com ele. O que aconteceu foi que o seu rosto ficou deformado permanentemente. Só ficou com o rosto deformado. Ele teve muita sorte, porque nem era para ele estar mais vivo, né? Com esse tiro. Ganhou na loteria. Galera, a bala atravessou a sua cabeça, esmagou seu maxilar e arrancou a sua bochecha. Ele foi resgatado por soldados amigos e, por sorte, conseguiu sobreviver. Porém, ele ficou dias inconsciente. Uma semana depois do ocorrido, no dia que Simo recuperou a consciência, o governo finlandês jogou a toalha. Pois era muito difícil um país se renderam. pequeno como a Finlândia resistir aos constantes ataques dos soviéticos. A Finlândia então assinou até que o resistiram Tratado de muito. Paz de Moscou no dia 12 de março de 1940, dando cerca de 10% do território e 20% das suas indústrias para a União Soviética. E eles então se renderam para evitar problemas maiores. Logo após os conflitos do inverno, Simo retornou e foi promovido de cabo para segundo tenente. Nunca ninguém havia recebido uma promoção tão grande e tão rápida na história militar da Finlândia. E depois então que o segundo grande conflito mundial acabou, ele voltou à sua vida normal, vivendo como caçador e fazendeiro. Ele inclusive era amigo do presidente da Finlândia e juntos eles caçaram várias vezes. Foram necessários vários anos para que Simo se recuperasse do seu ferimento. Porém, ele teve sorte e se recuperou por completo. Só que ele acabou ficando com o rosto deformado, que nem a gente mostrou no começo do vídeo. Melhor ficar com o rosto deformado do que perder a vida, né? E Simo, então, galera, Depende. passou o resto da sua vida como um verdadeiro herói finlandês, dando entrevistas, Depende do nível da participando deformação de também. eventos, dando autógrafo para os seus fãs, tudo por ter defendido a sua pátria com unhas e dentes, tendo vantagem mesmo na desvantagem. Durante uma entrevista em 98, perguntaram para Simo como ele se tornou um atirador tão bom. E ele respondeu de uma forma bem simples: prática. Pois a prática leva à perfeição. Na verdade, ele só respondeu prática, eu que complementei, né? E durante essa mesma entrevista, perguntaram pra ele se ele se arrependia de ter feito aquilo, né? De ter tirado a vida de tantas pessoas. E ele só respondeu o seguinte: Não eram pessoas, eu apenas cumpri eram o meu comunistas. dever e o que me foi dito pra fazer. Fiz o melhor que pude. E o atirador Simo Häyhä, galera, acabou falecendo em 2002. Sabe com quantos anos? Ele viveu até os 96 anos de idade. Esse foi o vídeo então Viveu sobre o pra Morte caralho. Branca, o maior sniper da história.